Olá, galeras! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Ela é tão galera! Solta a vinheta, Isa! Ai, ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera. Chata, pá! Como vocês estão, galera? Vocês sentiram a minha falta? Olha, esse negócio de ter mudado a frequência do podcast para quinzenal antes de entrar no modo férias não foi muito inteligente da minha parte. Tenho que confessar pra vocês, viu? Porque assim, eu me perdi completamente no espaço-tempo. Eu entrei naquele modo férias que eu não sabia nem qual era o dia da semana. E aí, quando eu voltei ainda aquela biruleibe das ideias. Completamente biruleibe, não sabia que dia era, que hora era. E eu nem me toquei que era pra ter tido episódio na semana passada. Risos. Alguém sentiu falta? Alguém percebeu? Ah, por favor, me fala. Me fala se você entrou no Spotify ou na sua plataforma de podcast e fez... Ah, deixa eu ver se tem um novo da Mari, um novo da tua galera. Ah, poxa, não tem, esqueceu. Ah, por favor. Alguém me fala que fez isso, mesmo que seja mentira? Ah, então tá bom, tamo combinado assim. Eu espero que vocês ainda estejam aí, do outro lado, que vocês não desistam de mim, sabendo que foi só aqui um escorregão, uma adaptação, né, desses novos prazos. E falando em não desistam de mim, vamos ao tema do episódio de hoje? Hoje a gente vai falar sobre 3 grandes armadilhas de ser a boazinha. Quando eu falo a boazinha, vocês sabem do que eu tô falando, né? Ela é aquela que dá nome pro nosso podcast. Ela é toda boazinha, ela é toda do bem. Ela sempre agrada a todo mundo. Ela é sempre querida por todos. Sempre alegra os ambientes. Sempre se adequa super bem ao entorno. É super flexível. Sempre sabe o que os outros querem antes deles quererem. Nossa, gente, ela é uma graça de pessoa, super servil, super disponível, sabe? Super proativa. Nossa, é uma gracinha mesmo ela. Adoro ela. Você é assim? Me fala. Conta pra mim. Ou você conhece alguém assim? Mais especificamente, você conhece uma mulher assim? Eu tenho quase certeza de que você conhece pelo menos uma mulher que é essa pessoa. Eu conheço várias. Parte de mim é um pouco essa pessoa, é muito essa pessoa. O meu grupo de amigas da faculdade é formado 80% por elas. Elas sabem quem elas são. E eu acho engraçado como a gente se juntou, sabe assim? Várias Boazinhas. Muito maluco, né? Isso é culpa de quem? Isso é culpa do patriarcado. Adivinharam não. Souberam. Porque vocês são o quê? Mulheres, pessoas inteligentes. O patriarcado. Claro, sempre ele, que a gente fala em todo episódio, que é este sistema de merda que coloca o homem como o centro e a referência de tudo que existe. E a mulher como ali, um serzinho secundário, que só existe para quê? Para completar o pobre do homem, para agradar o pobre do homem, que é um coitadinho. Vocês lembram dele, do patriarcado? Claro que vocês lembram, né? Ele tá aí na nossa vida, dando as caras todos os dias, não falha um. Desgraçado! Inferno! Pois bem, esse lixo desse sistema moldou e molda, e se a gente não tomar cuidado, moldará grande parte do que a gente entende por características masculinas e femininas. E essa necessidade de ser boazinha, servir as pessoas, ser útil, foi desenvolvida basicamente como uma forma de a gente se adequar e se adaptar a esse sistema. Na verdade, uma forma de adequarem a gente à força a esse sistema que só funciona se a gente for desse jeito. Mas acho que isso fica para um próximo episódio. Eu acho, gente, assim, que eu nunca conseguirei expressar plenamente o tamanho do meu ódio pelo patriarcado. Juro pra vocês. Eu começo a falar, já me sobe um negócio, um ódio que eu tenho. Nossa senhora, juro. Mas enfim, né? O episódio de hoje não é sobre o meu ódio ao patriarcado, apesar de que todo episódio é um pouco sobre o meu ódio ao patriarcado. Pode não ser o foco do episódio, mas está sempre ali à espreita. Se você souber ouvir direitinho, você vai entender. O foco do episódio de hoje é fazer um alerta para todas as mulheres e pessoas boazinhas sobre algumas armadilhas que a gente pode cair sem perceber ao assumir essa persona boazinha como definidora do nosso caráter
e base de quem somos e da forma como vivemos. Então vamos lá. Vamos começar a explanar para vocês as armadilhas. Armadilha número 1. Ficar muito, muito, muito boa em pedir desculpa. Essa é boa, viu, gente? Essa é boa. Quando eu me toquei dela na minha vida, foi assim, um baque. Eu fiquei assim, amarrotada. A reclamação mais comum que a gente ouve é sobre aquelas pessoas que não sabem pedir desculpas, certo? Aquelas pessoas teimosas e orgulhosas que preferem, assim, enfiar a mão num vespeiro, cutucar a onça com a vara curta, do que pedir uma desculpinha sequer por algo que fez ou falou. Isso é o que a gente mais vocaliza e reclamar dessas pessoas. Muito que bem. Porém, pouco se fala da pessoa que pede desculpa demais. E eu não tô falando daquelas que, assim, repetidamente fazem uma cagada e pedem desculpa sem a menor intenção de melhorar. Eu tô falando naquela pessoa que realmente acredita que está sempre errada e que sempre precisa melhorar e que por conta disso aprende a admitir qualquer culpa ou qualquer erro por qualquer coisa. E aí desenvolve uma facilidade muito grande, extrema, de pedir desculpa. Eu não acho que eu seja, assim, inteiramente 100% essa pessoa. Eu conheço pessoas que são muito mais do que eu, tá? Se você perguntar para a Cissa, que é quem convive comigo na intimidade e conhece o melhor e o pior de mim, ela vai dizer que eu sou zero, essa pessoa. Mas não confie nela, tá? Eu diria que eu sou um pouco. Dependendo, né, de onde eu tô, com quem eu tô discutindo e tal, se é uma situação onde eu me sinto mais segura ou mais vulnerável, piriri pororó. Claro que, no relacionamento principalmente, tem horas que o meu pedido de desculpa, ele fica entalado. Tem hora que eu vou dar razão pra Cissa, que eu fico olhando pra ela, a desculpa subindo e eu não conseguindo falar, fica entalado. Ele acaba saindo assim, daquele jeito, né, pesando assim 3 toneladas. Pra quem ouve. Tem vezes que eu preciso de um tempo até conseguir admitir que eu tava errada, se eu conseguir, né? E por aí vai. Acontece. Mas eu já percebi que em várias situações, principalmente situações que eu acho... Agora pensando melhor, assim, são situações que eu não estou com essa pessoa da minha maior intimidade, assim, né? Pessoas que eu não me sinto 100% segura e protegida. Eu acho que essa é a diferença. Em várias dessas situações já aconteceu de eu não achar que estava errada e só pra acabar com a discussão ou não deixar um mal-estar com a pessoa ou não dar brecha pra pessoa me criticar, eu não sustento a posição de embate e eu acabo pedindo desculpas. Hoje em dia, com muita terapia, afinal... Vocês sabem, eu faço terapia há muito tempo. Eu acho que eu já melhorei um pouco. Mas, há uns anos atrás, gente, dependendo da situação e de quem era outra pessoa na situação e qual era a minha posição naquela situação, era infinitamente mais fácil pra mim, e ainda é, em algumas situações, dizer, ok, você está certo, desculpa, do que sustentar o desconforto de possivelmente desagradar a outra pessoa, de possivelmente não ser a tão galera. É babado, gente, é babado. Isso já aconteceu em relações de trabalho, em amizades, em antigos relacionamentos meus, que acontecia muito mais com a Cissa, já aconteceu. Viu, amorzinho? Já aconteceu sim. Mas com ela menos. Porque agora a gente já desenvolveu uma certa maturidade e estrutura do nosso relacionamento onde eu não preciso me preocupar com isso, né? Em agradar o tempo todo e tal. É isso, que eu acabo conseguindo ser mais verdadeira, assim, mais impositiva, enfim, sustentar mais essa posição de desconforto. Mas teve relacionamentos meus em que zero, assim, que eu era sempre a pessoa que pedia desculpa. E a outra pessoa nunca pedia. Mas porque ela também nunca precisava pedir, né? Porque mesmo que a outra pessoa começasse a briga, isso relacionamentos antes da Cissa, tá? Mesmo que eu começasse a discussão, mesmo que eu tivesse algo pra reclamar, pra criticar e tal, eu acabava pedindo desculpa. Era muito comum, tá? Em alguns relacionamentos, assim, isso foi meio que a regra. Assim, eu ficava tão bodeada, tão desgastada, tão receosa de seguir com a discussão, ou de ter que sustentar aquele desconforto, que eu, acho que é mais fácil eu pedir desculpa. O que é péssimo também, né? Porque além de não ser 100% sincero, apagava a minha posição ali na discussão, né? E foi quando eu me toquei disso que eu comecei a mudar e a tentar me frear nesse impulso de encerrar toda a conversa difícil, pegando a culpa pra mim. Porque, gente, não tá certo. Não é justo. Quando a gente desenvolve esse mecanismo, ele acaba se tornando o nosso comportamento, mais automático. Ele é meio que aquele primeiro instinto, aquela coisa que o cérebro traz como... É isso que a gente faz, vou economizar energia e vou soltar essa, sabe? Então, vira automático pra gente baixar a cabeça e deixar a outra pessoa
bem confortável, saindo tranquila, como certa da situação, sem ter que brigar. E assim, primeiro que não é bom pra gente, porque é uma forma de desvalorizar a nossa postura, né? A nossa opinião, nosso senso crítico, a nossa personalidade e a nossa presença naquela discussão. Quem a gente é, o que a gente tem pra agregar ali. Sabe? É uma forma de desvalorizar isso, de apagar, de anular isso. E segundo, que isso também não ajuda a outra pessoa a aprender a lidar com esse desconforto do confronto e da discordância. Porque se a pessoa continuar achando que ela tá sempre certa, porque tem sempre alguém pedindo desculpa pra ela, como que ela vai se melhorar? Como que ela vai sustentar o desconforto de olhar pra si e falar: poxa, ruim, talvez tenha sido ruim o que eu fiz. A pessoa ali pode ter razão. Talvez seja bom eu pensar em melhorar. Foi muito maluco pra mim pensar nisso, porque assim, durante realmente muitos anos, eu tinha certeza que conseguir admitir um erro e pedir desculpa era uma grande habilidade que eu tinha, uma grande qualidade, um traço super legal da minha personalidade. E agora, mais madura, 35 mais, eu comecei a perceber como eu uso isso na forma de um mecanismo de defesa, pra não desagradar e não ser confrontada e não ser criticada. Cara, é foda. Porque essa pessoa fala pra você: não gostei disso que você fez, ou que você falou, você errou. E você só responde: É verdade, eu errei mesmo, desculpa. a pessoa meio que fica sem argumento pra continuar, né? Você evita aquela briga, você corta aquele fluxo, você desmonta a pessoa, você interrompe ali um possível fluxo de críticas que ia surgir ou uma discussão que poderia vir depois. Então, de repente, a pessoa estava pronta para te dar um sermão e aí ela não pode mais, porque você já se adiantou e admitiu que você não presta mesmo e boa, tá tudo bem. Você é um merda. Brincadeira. Exagerei um pouco, né? Mas a ideia geral é essa, acho que deu pra entender. Então, assim, gente, claro que é importante ter a humildade de saber pedir desculpas quando a gente erra, quando a gente é moleca, tá? Valorizo muito. Acho que é um traço de maturidade, né? De sabedoria e sim também de humildade você saber pedir desculpa. É muito importante. Eu valorizo muito isso numa pessoa e assim, não seja a pessoa que não pede desculpa porque isso é muito chato, tá? Porém, também é importante sim saber sustentar o desconforto de estar certa, ainda que isso incomode ou desagrade o outro. Tá certo? Tá combinado? Pois então é isso. Usem pedido de desculpa, mas com moderação. Armadilha número 2. Usar a sua boazice para tentar controlar o comportamento do outro. Explodiu aí? Ah, explodiu aqui. Essa também me pegou muito. Quem me deu esse insight foi uma amigona minha, numa conversa assim, ó, despretensiosa em um brunch. Sim, sou muito chique, tá? Eu tomo brunch com as minhas amigas no domingo. Amo, inclusive, melhor programa que você pode me chamar pra um brunch. Na verdade, né, não foi só a minha amiga, foi ela em conjunto com a psicóloga dela, maravilhosa, que nos trouxe essa grande pérola, mas essa grande pílula de conhecimento e sabedoria. A frase que minha amiga falou na nossa conversa foi mais ou menos assim: Ué, quer dizer então que ser boazinha, ser uma boa menina, fazer tudo certinho não vai garantir que as pessoas vão reagir da forma que eu espero ou que eu quero? Ah, nossa, caramba, gente, poxa vida! E aí, quando ela terminou de falar isso, eu fiquei como? Gag de la gag. Porque isso já foi assim, causando na minha cabeça várias explosões sinápticas no meu cérebro. E várias abas foram se desdobrando e foram se abrindo pra tentar dar conta de tamanha genialidade e criar todo esse quebra-cabeça completo. Vocês acompanharam o raciocínio dessa linda frase? Irônica, claro, espero que dê pra entender, né? Que foi um deboche, uma ironia. Então venham comigo, vem cá. Acompanha a titia. Tem um lado nosso que aprendeu e que continua achando que assim, afinal, somos eternas crianças tentando nos curar com dinheiro. Que se eu fizer tudo certinho, se eu agradar bastante as pessoas, se eu fizer tudo o que elas esperam, se eu for extremamente sensível e razoável em todas as minhas opiniões e comportamentos, Todos vão me amar. todos vão me valorizar. E, por consequência, todos irão me querer por perto. E assim, serei eternamente amada e nunca ficarei sozinha. Caramba. Gatilho, vou chorar. E aí, você descobre que não é bem assim. Que você pode, sim, fazer tudo isso. Mas, ainda assim, a outra pessoa, ela é a outra pessoa. E a forma como ela se sente, como ela pensa,
como ela age e como ela é impactada pela vida está completamente fora do seu controle. Então, meio que nem adiantou você ser tão galera. Porque no final, a vida e as relações vão ser o quê? Um amontoado de grandes surpresas caóticas. Que a gente vai tentar dar conta fazendo terapia, skincare, comprando blusinha na Shein. E aí, por um outro lado, olha que maluco! Falando com essa amiga, eu comecei a pensar que, de algum jeito, essa postura de boazinha também acaba se tornando uma forma sutil de tentativa de manipulação e controle do outro. Vocês entendem isso? Porque assim, se você realmente, verdadeiramente, não tem a menor intenção de controlar o outro, você poderia ser apenas 100% você mesma, falar o que você pensa, o que você quer e tal, e ver o que dá. Mas como a gente tem o nosso lado que não banca desagradar, a gente inconscientemente faz o que a gente imagina ser o esperado, com a intenção de que aquela pessoa também haja da forma como a gente espera e gostaria que ela agisse. Muita doideira, gente. Vocês acham que eu viajei demais? Cara, na minha cabeça fez todo sentido. Claro que são processos inconscientes, né? Acredito que eles existam mesmo como um tipo de mecanismo de defesa e de adaptação de comportamento que ajuda a gente a navegar pela vida de um jeito menos sofrido, né? Mais adaptado mesmo, né? Mas ainda assim, é algo a se pensar, vocês não acham? E aí, eu acho que aqui, a principal lição é, sendo boazinha Ou sendo uma bitch, você não tem como controlar o resultado. Então, seja apenas você mesma. um pouco boazinha, um pouco bitch. Vocalize seus desejos, fala das suas insatisfações, reclama, fala o que você quer, fala suas opiniões, fala... Não gostei, não achei legal, não achei bonito, me incomodou, queria de outro jeito, faria diferente, gostaria que você fizesse diferente. Experimenta falar isso e fazer desse jeito e ver o que dá. Mona, Eu arrasei nesse gancho, porque isso me leva a quê? A terceira e última armadilha. Ninguém sabe o que o calado quer. Pegou. Essa eu senti que pegou. Pegou? Sentiu o tapão vindo? Sentiu? Tá com a cara quente desse tapão? Essa outra pérola também saiu nessa mesma conversa, com essa mesma amiga. Acho que, assim, já deu pra perceber que ela tem, assim, sérios problemas de ser muito boazinha, né? Força, amiga, você sabe que eu te amo, tá? E a gente vai sair dessa. Essa armadilha aqui, gente, é gravíssima, tá? Prestem muita atenção nela. Ela é muito simples, mas se a gente não se conscientiza, tem consequências terríveis nas nossas vidas. Porque assim, se você não abre a sua boca pra falar para as pessoas e para o mundo que você quer, como que as pessoas e o mundo vão adivinhar e vão poder te atender? Ou pelo menos vão poder considerar se elas querem te atender ou não. Vou pedir uma licencinha aqui pra essa amiga pra usar exatamente o exemplo que ela me deu na conversa. Quando ela era adolescente, naquela fase, né, entre, sei lá, 16, 18 anos, vira e mexe tinha aquelas festinhas de adolescente. Uma matinê, uma festinha na casa de alguém, uma baladinha, assim, pra adolescentes, etc. Eis que um dia, minha amiga fofa, sábado à noite, sei lá, tá em casa, e a mãe dela fala: Filha, mas eu vi que suas amigas, XPTO, a fulana e a ciclana, foram numa festinha. E aí a minha amiga comenta: sim, mãe, elas estão na festa do fulano. Eis que a mãe pergunta: Ué, você não foi convidada, filha? e ela responde: Sim, mãe, fui sim. a mãe pergunta: E você não queria ir? e ela diz: Ah, eu gostaria de ter ido, sim. Gostaria. eis que a mãe arremata: E por que você não pediu? pã, pã, pã. Buguei, porque eu já ouvi isso também. E quando você se dá conta que você é a pessoa que não pede, não fala, não vocaliza, é uma merda. Quem manda ser burra, otária? A mãe dela ia deixar ela ir toda vez? Não ia, lógico, porque também não era fácil assim, né? Também não é várzea. A minha amiga ia ouvir uns nãos? Ela ia, mas pelo menos ela ia tentar, ela ia ter a chance de ouvir um sim, ela ia comunicar pra mãe dela que ela queria ir, ela ia dar a chance de a mãe dela deixar, e quem sabe, vejam só, ela de fato ir na festa, se ela tivesse falado, se ela tivesse pedido, mas ela não queria o quê?
incomodar a mãe dela. Vocês estão entendendo? Eu sinto que essa história, gente, ela já resume tudo, sabe? Eu nem acho, sinceramente, que precisaria explicar muito mais que isso. Porque, assim, é isso. Você ficar aí se privando de falar, de opinar, de perguntar, de questionar as coisas pra, entre aspas, não incomodar. E no final das contas, só o que você tá conseguindo é que ninguém saiba o que você queria em primeiro lugar. Gostasse? E claro, as pessoas não podem considerar te dar aquilo que ela nem sabe que você quer. Tá entendendo? Então o que adianta, minha filha? Do que adianta? Não incomodei, mas e aí? Também fiquei ali, a ver navios. Ai, porque eu queria tanto namorar com esse boy que eu tô saindo, tá tudo tão legal. Queria tanto firmar aí um compromisso e namorar, mas eu não vou falar, porque vai incomodar ele, né? Ele pode achar que eu tô pressionando. E daí? Pelo menos você fala, e aí você já vai saber logo se ele quer ou ele não quer namorar. E aí você pensa no que você vai fazer. Vai continuar sem namorar? Vai namorar? Vai fazer o quê? Claro que nesse caso especificamente, né, quando a gente fala de relacionamentos românticos e amorosos, a gente tem muitas outras camadas, né, que complicam bastante a situação, tipo o medo da rejeição, autoestima e tal. Que é babado. Né? E cabe a cada uma de nós entender se a gente banca isso, essa possibilidade de rejeição, ou se não banca e precisa aí se fortalecer pra um dia bancar. Mas, no geral, gente, eu fico pensando assim, que tem mais a perder quem não abre a boca pra falar nada que quer, do que quem vocaliza tudo, e aí o que vier é lucro. Eu tenho mil exemplos, gente, de como na vida eu já fui, entre aspas, assim, passada pra trás, porque eu deixei de falar algo que uma outra pessoa acaba falando e se dando bem porque falou. Ó, um exemplo fictício assim, bem bobo. É fictício mesmo, tá? Você vai no cinema e você tá ali morrendo de vontade de comer uma pipoca bem quentinha, melada assim com manteiga, enquanto você vê o filme. Aí você vai lá, paga caro na pipoca, né? Porque a pipoca do cinema é o quê? Preço de aeroporto. Na hora de pegar, a sua pipoca foi a última raspa ali da vitrine, né, que tava ali sobrando, de 2 sessões atrás, e tá murcha. Aí você vai lá e pega a pipoca murcha. Mas você não fala nada, porque você não quer incomodar. E você... Deixa pra lá. Não, tudo bem. Tudo bem, é pipoca, tá tudo certo. E aí, a pessoa atrás de você, que também pegou um pouquinho de pipoca murcha, ela vai lá e ela reclama da pipoca. Ela fala... Olha só, essa aqui tem uma vergonha, eu não vou comer essa pipoca murcha. E aí, além de pegar uma pipoca fresquinha, crocante, quentinha, recém-saída da pipoqueira, a pessoa ganha um upgrade pra um balde de pipoca e um refrigerante grátis. Você tá entendendo? A vida é assim, gente. A vida é de quem reclama da pipoca murcha. E não tá nem aí se vai desagradar o atendente do cinema, sabe? Assim. Mesmo porque essas duas almas dificilmente vão se cruzar de novo por aí. E daí que o atendente do cinema falou... Nossa, que mulher fresca. E daí que a pessoa da fila de trás, a pessoa de trás da fila pensou... Nossa, tá dando chilique. E daí? Ah, porque incomodei, poxa. Mas você não vai ficar incomodada também de comer pipoca murcha? Porra. Como é que o atendente vai saber que você queria pipoca quentinha? Isso deveria ser óbvio, eu sei. Mas como ele vai saber que você fica nervosa com pipoca murcha se você não fala? Pipoca murcha. A minha mente suja, imunda, pensou... Piroca murcha. Nossa, fui longe. Como que vai saber que você não gosta de... Piroca murcha. se você não falar? Então dane-se, gente. Às vezes, a calada vence. Mas nem sempre. Às vezes a calada perde, tá? Então bora falar. Com moderação e educação. Finesse sempre, tá? Respeito às outras pessoas. Mas vamos falar, tá certo? Tamo combinado assim, gente? Eu espero que sim. Eu vou tentar fazer minha parte, tá? Espero daqui a alguns episódios poder falar isso pra vocês. Gente, consegui, poxa, legal. Mas a gente precisa ter esse combinado. Eu preciso que vocês também façam isso. Pra me inspirar, tal, pra gente se ajudar. Tá joia? Então tá joia. Minhas boazinhas, por hoje era isso que eu queria compartilhar com vocês. Todas essas reflexões, assim, que eu espero que sirvam pra vocês, seja aí em maior ou menor grau. Espero também que vocês tenham bom senso e autocrítica pra saber se você realmente é uma boazinha ou se você é já do tipo, assim, que vocaliza bastante sobre tudo o tempo todo, né? E, na verdade, precisaria até o quê? Dar uma segurada, né? Porque depois vão te chamar de chata
Você vai dizer, Ah, mas é o que eu aprendi com a Mari G. Foi ela que ensinou, foi ela que mandou. nada disso. Tenham parcimônia, tá? Eu confio em vocês. Não esqueçam de me procurar lá no Instagram, @eumarigê, com esse G mudo no final, e entrar no nosso grupo de WhatsApp, onde lanço os novos episódios e conto todas as novidades quentinhas pra vocês. Nosso e-mail, caso você queira mandar um, também está aqui na descrição do episódio. É isso então, meus amores. Um beijo e até a outra semana, que não é a próxima, é a outra. Tá bom? Beijo.